Agora, nós vamos aprender a decompor vetores. Isso é muito importante em todos os problemas de física em que a força aparecer inclinada em relação ao movimento, em relação à observação. Não só a força, mas qualquer grandeza vetorial que esteja inclinada em relação ao plano de observação. Nesse caso, vamos supor que tem uma caixa apoiada na superfície horizontal e eu vou aplicar uma força F inclinada. Eu sei que essa força F inclinada, uma parte desta força vai ser responsável por produzir o movimento, enquanto que a outra componente vai ser responsável por tentar levantar da superfície. Vamos estudar isso melhor em leis de Newton. Mas aqui eu já posso obter quem são essas componentes. As componentes são números que devem indicar uma quantidade num eixo horizontal e num eixo vertical. Eu costumo dizer num eixo que é paralelo ao plano e perpendicular ao plano. Para isso, vamos imaginar que eu tenho aqui um eixo, que eu vou colocar tracejado, que é paralelo ao movimento. Este eixo paralelo ao movimento, nós vamos dizer que é o eixo X. Então, isso aqui eu vou dizer que é X, beleza? Vamos imaginar agora um outro eixo que é perpendicular a este movimento. Neste caso, eu já estou utilizando uma folha que é quadriculada. Esse eixo vertical vamos chamar de Y. Para obter a projeção de forma precisa, como está quadriculado, basta eu tracejar aqui, ó, e eu sei que a minha projeção tem que parar aqui, neste caso. Se você não tiver um papel que é quadriculado, aí neste caso é bom que você chame uma régua, coloque essa régua a 90 graus, ou mesmo um esquadro até melhor, e ele vai delimitar para você até onde deve ir a sua componente X. Da mesma maneira, ele deve delimitar até onde vai a sua componente Y, tá? Então, uma régua vai ajudar você a fazer essa projeção. No meu caso, eu não preciso, porque já está quadriculado, então eu sei que a minha projeção ela tem que parar aqui, indicando que este vetor ele tem 4 unidades na direção x. Este vetor, na verdade, é a componente de f. E a componente de f a gente representa por fx, beleza? Agora vamos pegar quem é a componente na direção de y. A componente na direção de y nós chamaremos de fy. Por definição, fx e fy, embora tenha uma setinha ali, eles não são vetores, são componentes do vetor. Para que ele se torne um vetor, eu preciso multiplicar ele por um vetor unitário. O que é um vetor unitário? É quando você considera que, em relação ao seu eixo, existe um vetor de tamanho 1 na direção de x e um vetor de tamanho 1 na direção de y. No nível médio, como esse termo não é comum, eu costumo simplesmente dizer aos alunos, imagine que isso aqui é um x chapéu, que diz para onde aponta, e esse aqui é um y chapéu, que diz para onde aponta. Mas quem está estudando no nível superior, a gente costuma chamar esse x chapéu de i chapéu e esse y chapéu a gente costuma chamar de j, beleza? Vou usar aqui as duas na primeira vez e depois vamos manter i e j. Então, este vetor f, ele pode ser escrito da seguinte forma: f vetor, ele é igual a componente na direção de x vezes x chapéu, indicando um valor x chapéu, somado com a componente na direção de y vezes y chapéu. Assim eu uso no nível médio, os alunos entendem perfeitamente. Então, este f, se eu usar a marcação que já existe no meu quadriculado, ele vai corresponder a quem é fx. É só você contar quantas unidades tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 unidades na direção de x. Isso aqui é 4 na direção de x chapéu. Mais quanto vale o fy? É só contar quantas unidades eu tenho para cima. 1, 2, 3. Portanto, 3 unidades para cima, então mais 3y. Beleza? Essa é a nomenclatura que eu uso no nível médio. Então, eu digo para o aluno, olha, se eu andar 4 na horizontal, mais 3 na vertical, eu saio deste ponto e chego neste ponto, que é o mesmo tamanho de f. Portanto, 4x mais 4y corresponde ao tamanho de f. E os alunos entendem perfeitamente. Aqui, como é um curso voltado para o nível superior, nós vamos, ao invés de trabalhar com x e y, a nomenclatura será a partir de agora sempre da seguinte forma: f vai ser igual a 4 na direção de i chapéu, mais
3 na direção de J chapéu. Por quê? Porque J é uma convenção e facilita muito quando vai para frente e você precisa escrever a componente, você não precisa confundir esse x daqui com esse x daqui, tá? Então é uma forma de você evitar confundir os x, a gente usa I, J, e quando for Z, vamos usar K. Então isso é uma projeção, é uma componente. Só que normalmente, em muitos casos, ao invés de dar um papel quadriculado, você vai receber um ângulo θ. Então, ao invés de representar assim, nós vamos representar através de um ângulo. A componente fx em torno de um ângulo. Esse ângulo será conhecido. Dado o ângulo, como é que eu faço para encontrar as componentes fx e fy? Bom, para encontrar as componentes fx e fy vai ser bem simples. Você vai ter que lembrar da definição de seno e da definição de cosseno. Então, se você lembra, a definição de seno de um ângulo é a seguinte: seno do ângulo θ, ele é igual ao cateto que está oposto dividido pela hipotenusa. Observe θ onde está. Quem é o cateto que está oposto a θ? Oposto a θ seria este daqui, que é o mesmo tamanho de FY. Portanto, o cateto oposto a θ seria o mesmo tamanho de FY. Então, eu vou escrever FY, opa, seta não, lápis FY, que é o cateto que está oposto, dividido pela hipotenusa. Logo, se eu quero saber a componente FY, vai ser igual a F multiplicado pelo seno do ângulo θ. Cateto oposto vai ser igual a hipotenusa vezes seno de θ. E se eu quiser saber quem é a componente fx, eu aplico a definição de cosseno do ângulo θ. O que é o cosseno do ângulo θ? É o cateto que está adjacente, portanto, adjacente a θ significa próximo de, ao lado de. Então, adjacente a θ dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar F, vamos de azul. Vai ficar igual a Fx dividido por F. Se eu quero saber a componente fx, fx então é igual a f multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Isso que eu acabei de obter aqui, nós chamamos de as componentes do vetor em função do ângulo θ, a partir do seno e a partir do cosseno. Então, se não tiver dado um papel quadriculado, provavelmente o que a questão vai te dar é o valor de f e o valor do ângulo. Sabendo o valor de f e o valor do ângulo, você consegue calcular quem é fx e consegue calcular quem é fy. Beleza? Ok. Alguns alunos, quando olham para esta representação, pensam assim: toda vez que for fy, eu vou usar seno. Toda vez que for fx, eu vou usar cosseno. Não, não é assim que a gente pensa. Eu posso inverter os ângulos. E se eu inverter os ângulos, não é assim que vai funcionar. Vou mostrar um exemplo que vai acontecer mais na frente, num conteúdo que nós estudamos chamado Leis de Newton. E em Leis de Newton tem uma parte que nós vamos estudar o movimento em um plano inclinado. No plano inclinado, por exemplo, essa ideia não vai funcionar. Mas se você lembrar a definição de seno e a definição de cosseno, sempre vai funcionar. Então eu vou desenhar aqui o que seria um plano inclinado, a partir da imagem de um triângulo. Então esse aqui é um plano inclinado. Em cima deste plano inclinado, eu vou desenhar um objeto. E esse objeto eu vou desenhar na mão mesmo, porque usar a representação ali, às vezes eu não consigo fazer direito aqui na mesa digitalizadora. Então, vai ser um objeto. Esse objeto está apoiado num plano inclinado, tem forças que agem sobre ele. Das forças que agem sobre ele, tem várias, e vamos aprender isso com detalhe mais na frente. Eu já vou adiantar, existe uma que é especial, que nós chamamos de força-peso. A força-peso é a força que age puxando todos os corpos para o centro da Terra. Esta força-peso, então, é representada pela letra P e é um vetor, beleza? Só que este movimento ele não vai acontecer para o centro da Terra. Este movimento vai acontecer ao longo do plano. Se vai acontecer ao longo do plano, a gente precisa analisar as coisas paralelo ao plano. É o que importa para a gente. Então, se é paralelo ao plano, eu vou dizer que paralelo ao plano é o eixo x. Então, observe que eu virei o eixo x. E eu também tenho que decompor perpendicular ao plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano. Todas as vezes que tiver um vetor inclinado em relação ao movimento, em relação ao plano de observação, você vai decompor paralelo e perpendicular a ele.
porque ele está inclinado. Então, nesse caso, quem está inclinado é o peso. Eu vou ter que decompor o peso. Como é que eu faço essa projeção, então? Da mesma forma. Se tiver uma régua ajuda bastante. Então, se você tem uma régua, você vai pegar a régua aqui, ó, vai inclinar ela e vai fazer a régua ficar paralelo ao eixo que você chamou de eixo vertical. Ficou paralelo? Você vem aqui, ó, e traça o limite. Quer dizer, então, que a minha componente que eu chamo de PX não pode passar daqui. Da mesma maneira, você vai fazer ele ficar paralelo ao eixo X. Olha só que legal. Aqui eu estou usando a reguinha do programa Scrabble. Paralelo, você vem aqui paralelo e coloca o limite. O limite dele é não pode passar daqui, tá? Minha projeção não pode passar daqui. Vou tirar agora e vou escrever quem é a minha projeção. Minha projeção, minha componente PX, então, e vou colocar em outra cor para ficar em destaque, em preto. Cliquei no preto e não foi, em preto. Esta, então, vai ser minha componente PX, tá? Essa é minha componente PX e esta daqui é a minha componente PY. Então, PX, que é um valor na direção de X, e PY, que é um valor na direção de Y. Normalmente, o problema vai te dar este ângulo, que é o ângulo do plano inclinado formado em relação à horizontal. Aí você vai precisar transportar esse ângulo aqui, para o ângulo formado entre o peso e suas componentes. E alguns alunos têm dificuldade de enxergar isso, mas olha como é bem simples. Se esse ângulo aqui é θ, vamos supor 30 graus, este ângulo aqui é 90 menos θ. Se aqui for 30, aqui tem que ser 60, tá? Então, 90 menos θ. Por quê? Porque se isso aqui é um ângulo reto, a soma de tudo tem que dar 180. Então, esse daqui somado com esse tem que dar 90. Se aqui for 30, aqui é 60. Se aqui for 60, aqui é 30. Se for 45, 45. Se aqui for 10, aqui é 80. Então, a soma dos dois tem que dar 90, beleza? Se você enxergou isso claramente, observa esse ângulo, essa abertura, 90 menos θ. Você concorda comigo que é igual a esta abertura daqui? Isso aqui também é 90 menos θ. Vou pintar de verde também. Por que 90 menos θ? Observe, é o ângulo formado entre a vertical e o plano. É o ângulo formado entre a vertical e o que é paralelo ao plano. Portanto, esses dois são 90 menos θ. Se esses que eu pintei de verde é 90 menos θ, quer dizer, então, que este aqui de dentro só pode ser θ. Então, se este ângulo aqui for igual a 30 graus, quer dizer que aqui também é 30 graus. O ângulo que estiver aqui, nós vamos transportar para ser o ângulo formado entre o peso e PY. Beleza? Ficou fácil? Maravilha! E agora? Agora eu quero saber quem é PX e quem é PY. Vamos fazer pela definição. A definição é que seno do ângulo θ é igual ao cateto que está oposto a θ. Quem está oposto a θ neste caso? θ está aqui. Oposto a θ seria este tamanho. E este tamanho corresponde ao tamanho de PX. Tá? É o mesmo tamanho de PX. Então, quem está oposto a θ neste caso é PX. Então, eu faço PX dividido pela hipotenusa, que é o peso. Então, se você fechar aqui o triângulo, o paralelogramo, você observa, então, que no triângulo que você analisa, o peso equivale à hipotenusa. Então, seno de θ é igual a Px dividido pelo peso. Conclusão, Px é igual ao peso multiplicado pelo seno do ângulo θ. Vou aplicar a mesma definição acima, né, que eu usei o cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha para onde está o ângulo θ. O ângulo θ está aqui. Quem é adjacente a θ? Adjacente é ao lado, colado, próximo de. Então, o adjacente vai ser PY. Cosseno de θ vai ser igual a PY dividido pela hipotenusa. Conclusão, PY vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. Percebeu que trocou? Aqui era y seno x cosseno. Aqui é x seno e y cosseno. Está trocado. Por que trocou? Porque os catetos adjacentes, quem é adjacente e quem é oposto, também foram trocados. Então, a dica que eu dou para meus alunos que gostam de decorar, que eu não gosto de decoreba, é você pensar o seguinte: quem é esse px? Tá? Esse px aqui, nesse caso. Nesse caso, o px ele é um cateto que está oposto. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz que o cateto oposto, ele é igual a hipotenusa multiplicado pelo seno. Cateto oposto é hipotenusa multiplicado pelo seno.
Quem foi o PY nesta situação? PY nessa situação, ele é um cateto adjacente. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz que o cateto adjacente, cateto adjacente, ele vai ser igual a hipotenusa multiplicado pelo cosseno. E aqui, cateto oposto é igual a hipotenusa multiplicado pelo seno. Então, é sempre cateto oposto, hipotenusa, vezes seno vezes cosseno. Quando é que eu sei que é x e quando é que eu sei que é y, se eu quiser decorar? É bem simples. O que é o cateto oposto? É o cateto que está separado. Separado, você vai usar seno. Separado, seno. O que é o cateto adjacente? É o cateto que está colado. Se está colado, cosseno. Separado, seno, colado, cosseno, não tem como você errar. E se eu fizer aqui? É a mesma coisa. Fx. Fx está o quê? Colado. Se é colado, cosseno. Então, Fx é igual a F vezes cosseno de θ. Colado, cosseno. E Fy é um cateto que está separado do ângulo θ. Ele estaria aqui, ó, seria o cateto oposto. Então, se está separado, eu uso seno. Se você pensar colado cosseno, separado seno, você não vai errar nunca, beleza? Com isso, você entendeu o que significa decomposição de vetores e isso vai ser muito útil para a gente decompor os vetores e escrever neste formato, que é o formato usando vetores unitários, ok? Vamos então prosseguir e na próxima nós vamos aprender como fazer produto escalar e depois produto vetorial.